os nossos cumprimentos e mais uma vez aqui juntos para que possamos então avançar nos assuntos do nosso cotidiano. E hoje o assunto que nós vamos falar é aquele assunto importante para todos nós, família. Agora, no aspecto da violência, que infelizmente vem acontecendo com muita frequência. Inclusive, é comum de ouvirmos comentários, mas gente, por que hoje a violência está tão alta em termos de índice de violência contra a mulher, principalmente? Ou seja, mulheres sendo agredidas, mulheres sendo sequestradas, mulheres sendo violentadas, mulheres sendo assassinadas dentro de casa, na rua. Afinal, o que está acontecendo? Família, o nome próprio já diz, ou seja, um conceito sagrado. Onde será que está a felicidade das famílias? Ainda existe? Porque pouco se ouve falar na tal felicidade. Infelizmente, este nome está cedendo espaço maior para a violência. E nós convidamos a doutora Renata Malta Vilas Boas, ela que é especialista no direito de família, é professora de direito e também preside a Comissão de Violência Doméstica do IBDFAM. Doutora Renata, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Walter, a oportunidade de estar com vocês aqui na TV Cultura. Muito obrigado pela gentileza. Mas conta para nós, doutora Renata, quer dizer, a gente ouve tanto e noticiamos tanto também, infelizmente, a violência praticada contra a mulher. Onde é que está a felicidade, a tal felicidade que, com toda certeza, ainda é um valor que persiste entre a maioria das pessoas, com toda certeza. Mas se não cuidarmos, daqui a pouquinho, a felicidade vai sumir, portanto, do meio das pessoas. O que está acontecendo, doutora Renata? Ai, Walter, a gente está num processo aí de entender quem sou eu, que sociedade é essa que eu estou inserida e o que é a tal da felicidade, né? O ser, o ter, são duas coisas que se discute, né? Muitas vezes a pessoa, para se sentir feliz, ela precisa de ter alguma coisa, ela não percebe que ela se basta. E nós temos toda uma cultura, né, de projeção de mídia, imagem, se eu estou bem, ao menos na foto, então, em tese, eu estaria feliz, e nem sempre é assim. A gente precisa voltar um pouquinho, né, entender o que me faz bem, como é que eu me sinto feliz. Não, quais são as coisas que me fazem com que eu fique feliz na vida e me assuma, e me sinta, né? Mas eu tenho padrão para tudo. Quando a senhora fala ter, é a posse? Ter é a posse, né? Se eu tenho um carro, eu estou feliz. Mas eu não posso projetar no carro a minha felicidade. Porque eu, Renata, sou uma pessoa e, para tanto, eu preciso estar bem comigo mesma. Mas quando acompanhamos aí, infelizmente, as violências contra a mulher, normalmente a justificativa do autor que praticou essa violência, dando a entender de que aquela velha frase que estamos já cansados de ouvir, se não for minha, não será de mais ninguém. Quer dizer, se não for minha, quando é que a pessoa compreende, onde é que está escrito de que, de fato, a mulher é dele? Já esteve escrito, né? O problema é esse. Veja, quando a gente faz uma análise da evolução jurídica dos nossos direitos, a gente vai visualizar que lá atrás, e não tem muito tempo assim, mas nosso Código Civil de 1916, que ficou em vigor até 2002, né? Recente. Ficou recente. Sim, exato, né? Então, lá atrás, inicialmente, né, antes das alterações, a mulher era considerada incapaz. Ela não tinha capacidade, então entendia-se que ela não tinha discernimento, então precisava de que alguém, né, cuidasse dela, tivesse os seus direitos sobre ela. Que no primeiro momento era o pai, depois o marido. Quando a gente visualiza isso e vai andando um pouquinho no tempo, nesse momento, 1916, essa mulher não consegue ingressar no mercado de trabalho porque nem existe mercado de trabalho. Por isso a figura deste homem provedor e a mulher cuidando da casa, cuidando dos filhos. Andando mais um pouquinho, quando ela começa a ingressar no mercado de trabalho,
ela precisa de autorização do marido ou do pai para fazer isso. Como autorização? Autorização mesmo. Então, se ela quisesse trabalhar numa fábrica, trabalhar como secretária, o marido tinha que escrever uma autorização, normalmente reconhecia-se firma disso ou fazia isso em cartório, no qual o marido autorizava esta mulher a poder trabalhar. Mas estava escrito na lei? Estava escrito. Você, o patrão, se quisesse contratar esta mulher, precisava ter esse documento. Então, se eu chegasse lá para ser contratado pelo Walter, você, Walter, ia me pedir essa documentação, porque se você também não tivesse essa documentação, você, enquanto empregador, sofreria as consequências lá atrás. Então, veja, eu tenho uma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho porque não existe postos. E aqueles que existem, né, existiam na época, somente com autorização do marido. Pior, essa mulher trabalhava aí um mês inteiro, trabalhava lá, e quando recebia o seu dinheiro, quem é que ia buscar esse dinheiro? Quem que ia receber esse dinheiro, doutora Renata? O marido. Então, o dinheiro não pertencia a essa mulher. Né? O marido ia até lá, você, então, empregador, pagava para o marido. Eu não podia pagar para a mulher, para a minha empregada, para a minha funcionária. Não, a não ser que houvesse uma autorização desse marido para receber, né, esse valor. Mas, não. Depois é que a gente anda no tempo, aí altera-se as normas e a mulher adquire a capacidade, né, de poder, então, administrar o seu patrimônio, aquela coisa toda. Mas veja, até recentemente, a gente vai se deparar com situações em que a mulher casada, ela não tinha nem CPF, o CPF que ela usava era o CPF do marido. E eu estou dizendo recentemente, a gente está falando... Né? Sim, questões de década de 90, 80, inclusive no imposto de renda, para declarar o imposto de renda, a mulher não precisava ela declarar, porque automaticamente já estava declarando com o marido, quando a senhora cita que praticamente os dois tinham o mesmo CPF. Sim, praticamente não, era um CPF para os dois. Ela não tinha possibilidade de tirar CPF, isso só veio depois. Então, veja, é muito um dia atrás do outro, né? Essa conquista, esse caminhar. E dentro desse processo, eu tenho aí meu Código Civil de 1916, fala que o chefe, o homem é o chefe da família, é ele que decide, está escrito isso lá no Código Civil de 1916. Constituição de 88 vem e fala igualdade entre homem e mulher. Só que aquelas pessoas que foram criadas naquela época, né, e que aí ensinaram os seus filhos e ensinaram as suas mulheres, foi com base nessa cultura. Então, a Constituição, quando veio, ela faz esse corte. Só que o fato de ter um corte jurídico não quer dizer que a sociedade tenha recebido isso e entendido isso do dia para a noite. Isso veio aos poucos. Então, veja, se eu tenho, né, uma família que ela criou os seus filhos e em 88 esse filho achava que podia mandar e desmandar na companheira, na esposa, porque ele foi criado assim, não foi a Constituição dizendo para ele que teve uma igualdade, que ele do dia para a noite falou assim, não, então todo mundo é igual. Não. Né? Então, aí é onde eu venho tendo todo esse enfrentamento. Então, não que não existisse essa violência que a gente está falando, mas é que quando a gente volta no tempo, essa violência ela não era tão divulgada, né? E as pessoas aceitavam esse papel de subordinação. Walter, nós tínhamos, e até recentemente o STJ teve que se manifestar sobre isso, mas uma defesa horrível lá no penal, que era a legítima defesa da honra, em que era como se fosse uma carta branca para que o marido pudesse matar a esposa, né, o nosso feminicídio hoje, mas pudesse matar a esposa porque ela tinha o traído. E não bastava a traição, não precisava ser a traição em si, bastava ele o achar. Se ele desconfiasse, já estaria justificando dentro da lei e justificando o seu ato de violência. Então, ele ia para o tribunal do júri, o advogado ia fazer, né, a sua defesa baseado na legítima defesa da honra. Seria, portanto, essa mudança imposta pela nossa Constituição de 88, olha que lá já se vão para mais de 3 décadas, que, no caso, estaria ocorrendo esse estranhamento, tipo, como a senhora muito bem explicou, bom, mas o meu pai, o meu avô, eu fui ensinado de que dentro de casa, quem manda sou eu. Agora, de repente, tem que ter realmente a igualdade, como determina a lei, como tem que ser. Seria esse estranhamento que estaria provocando
tamanha violência que hoje estamos aí assistindo contra a mulher, doutora Renata? Eu acredito que parte é isso mesmo, Walter, porque veja, a partir do momento que o homem ele não consegue se reinventar, e eu tenho essa mulher que se reinventou, que aprendeu diferente, eu tenho esse confronto. E diante desse confronto, aí vem essas falas. Quando você vê um homem falando, se ela não for minha, ela não é de ninguém, né? Você vê ali a fala da violência, mas também a fala de uma pessoa que está adoecida. Assim, o fato de ela estar adoecida não quer dizer que ela não deva ser punida lá no âmbito do penal, mas ela está adoecida. Por quê? Porque ela acha que para ela ser feliz ou para ela precisa ter alguém. Então, se eu mudo o foco, se eu falo, olha, você é uma pessoa completa, você não precisa de ninguém, né? A gente faz escolhas para caminhar juntos, que é diferente do Sim. possuir, do ter, né? Fica mais fácil dessa pessoa entender. Mas quando ela percebe que ela não é o provedor da casa, que é a mulher, pronto, já tenho aí uma situação que vai gerar uma violência. Muito difícil ainda eu encontrar esses homens aceitando que a provedora é a mulher e não Agora, ele o homem. Agora é interessante, doutora Renata, como a senhora pontua e com muita propriedade, hoje a mulher, ela de fato conhece os seus direitos, ou conhece mais os seus direitos. E essa questão vem se ampliando, ou seja, num país de tamanho continental, aos poucos, essa cultura de que eu sou o dono, eu é que mando, é minha e de mais ninguém, enfim, está mudando realmente esse conceito. E a senhora pontuou que hoje o homem está doente. Quer dizer, não seria também o caso de políticas públicas voltadas para este homem ou para os futuros homens, ou seja, ainda crianças, para entenderem melhor realmente essa mudança? Mas com certeza, o processo é dentro da educação. Se eu estou dizendo que esses homens estão doentes porque eles não conseguem saber qual é o papel que eles têm que desempenhar, né? E aí gera essa violência, porque continua querendo, se é meu eu posso fazer o que eu bem entender, eles estão doentes também. Então, ele precisa ter políticas públicas nesse sentido. Esses homens precisam saber o que está acontecendo com eles e com a sociedade. E entender que aquilo que o pai, o avô falava, não se aplica mais nos dias de hoje. Às vezes a gente atende alguns casos em que esses homens falam assim, mas eu não pratiquei uma violência. Aí você vai mostrar o que é a violência. Aí ele vai fazer esse enquadramento. Né? Então, porque para ele acha que aquela atitude não é uma violência. Então, por exemplo, imagine a seguinte situação em que eu tenho um término de um casamento e que esse homem ele vai sair de casa, mas ainda não saiu, e aí começam a discutir, aí ele, para não brigar mais, não sei o que, ele levanta, né, da cadeira, assim como você está, você levanta e empurra a mulher para poder sair para o quarto e se trancar lá. Só que essa atitude dele, na hora que ele levantou e empurrou, esse gesto de empurrar já é uma violência. E na hora que eu tenho essa violência aí, ela pode cair, bater a cabeça, eu não sei qual vai ser a consequência, mas já teve a violência. Né? Ele não entende que isso é uma violência. Ele não entende que ligar não sei quantas vezes para a pessoa é uma importunação. Né? Então, tem homens que ligam ali 50 vezes naquele dia. A mulher não consegue fazer mais nada, porque ele está o tempo todo ligando. Acha que é amor, que é cuidado. E não é nem cuidado e nem amor. Não seria falta de informação para esse homem? Com certeza, por isso que eu estou dizendo. Né? Esse homem precisa ser reinventado, ele precisa entender Mas o ele que quer é. ser reinventado? A opção é de cada um, né, Walter? Aí eu não sei. Alguns homens, para ter um relacionamento saudável, vão caminhar nesse sentido. E a gente encontra vários homens assim, enquanto que outros não. Religião. As igrejas em si seriam as igrejas grandes parceiras justamente para caminharem nesse sentido que a senhora coloca, ou seja, para ter mais compreensão, acima de tudo, perante as modificações que vêm acontecendo ao longo do tempo, inclusive modificações impostas pela nossa legislação? Eu acredito que sim. Nas diversas igrejas, paróquias, enfim, dependendo da paróquia ou do padre ou do pastor em si, vai fazer diferença, tanto para um lado quanto para o outro. Né? A questão da religião ela é muito íntima. Né? E cada um escolhe aquilo que tem mais afinidade, né? Mais o seu sentir. Mas eu não visualizo
como sendo um espaço de massacre da mulher e predominância do homem, a não ser que isso seja feito por um pastor ou por um padre específico. Aí você nomina, aquele fez tal leitura da Bíblia, de determinado livro da Bíblia, enfim. Mas, assim, é tudo questão de escolha e interpretação. Você interpreta do jeito que você acha. O conceito família tem modificado, está modificando. O conceito família existe ou existem diferenças desde o tempo de Adão e Eva para cá? Como é que a senhora também avalia esse questionamento? Bom, fazendo uma análise pelo direito, a família, a gente entende que ela é uma instituição. Instituição é aquilo que nasce na sociedade e que aí vai ser amparado pelo direito. Aí o direito reconhece a existência, certo? Certo. Então, o fato do direito não reconhecer determinadas famílias não quer dizer que ela não exista na sociedade. Perfeito. E a gente tem, então, uma evolução histórica também. Até a Constituição de 1988, a única família reconhecida juridicamente, com legislação, era a oriunda do casamento. Só. As outras famílias existiam. Mas que casamento? O casamento civil. Mas entre quem? Entre homem e mulher. Era a única família que existia, a única família que era reconhecida juridicamente. Mas não quer dizer que na sociedade não existissem outras formas de família. Existiam, elas só não eram amparadas. Com a Constituição de 88, nós temos aí, né, o surgimento expresso na Constituição de 3 espécies de família. E a senhora vai nos contar cada uma dessas espécies de famílias daqui a pouquinho, tá bem? Já que o assunto é vasto, e olha que nós temos muitos assuntos para serem abordados ainda hoje aqui na nossa entrevista, doutora Renata. Então, peço licença à senhora, nós vamos aqui para o intervalo, vamos voltar em seguida para darmos continuidade a este assunto. Até já. Estamos de volta e vamos continuar aqui, então, conversando com a nossa convidada, doutora Renata Malta Vilas Boas, ela que é advogada especializada no direito de família, professora universitária, também na área do direito, e preside a Comissão de Violência Doméstica do IBDFAM. E nós estávamos justamente falando sobre família. A senhora falou que já existem 3 modalidades, vamos colocar assim, de família. Quer dizer, esse tipo de assunto, a senhora como professora universitária no campo do direito, em plena sala de aula, esse assunto também chega até os futuros operadores do direito, doutora Renata? Tem que chegar, Walter, isso faz parte das nossas aulas. Mas veja, eu disse que a Constituição Federal ela apontou 3 espécies de família, não disse que são apenas essas. Cuidado. Então tem mais. Tem. Então, quando veio a Constituição em 88, ela faz, então, a virada de chave, dizendo que não é apenas o casamento uma forma de família. Acrescenta aí a união estável e a família monoparental. A família monoparental é aquela formada pela mãe e os seus filhos ou pelo pai e os seus filhos, que é uma configuração familiar bem comum no Brasil. Depois, vieram outras espécies de família, ou pela legislação, como o reconhecimento da guarda estatutária do Estatuto da Criança e Adolescente, a tutela, a adoção, que são espécies de família também. Mas vieram outras, aos poucos sendo, ouvindo o burburinho da sociedade e vindo, né, ou pela norma, Congresso Nacional, ou pelas decisões no Judiciário. Então, a gente fala hoje em família multiespécie, por exemplo. O que é a família multiespécie? É aquela família que é formada por uma pessoa e o seu animal de estimação. Walter, você tem cachorrinho em casa? Não. Gatinho? Não. Você não é uma família multiespécie? Só multiespécie quem tem gato e cachorro? Você tem passarinho, então? Também não. Eita, Walter, não tem um animalzinho? Nada. Então você não é uma família multiespécie. Então existe essa família? Existe, que passa os animais a ingressar dentro da família, fazer parte da família. Tanto é que a gente fala de mãe de pet, pai de pet, não tem? Sim. Vamos passear no shopping, vamos encontrar esses animaizinhos.
Eu não sei bem se eles gostam de passear no shopping, mas toda sorte eles estão lá. Mas eles podem ser meus, se eu tivesse, meus herdeiros? De forma direta, hoje ainda não, mas de forma indireta, sim. O que eu estou dizendo? Por exemplo, na França é comum, você pode deixar para o seu gato e tem um costureiro famosérrimo que deixou ali vários euros, muitos euros, né? Para o gato? Para o gato. Eu queria ser aquele gato. Mas no Brasil eu não posso hoje deixar para o meu animal de estimação. Mas o que eu faço? Mas pode evoluir para isso? Vai evoluir para isso. Mas hoje, por exemplo, eu pego determinado valor que eu atribuo e digo, Walter, você vai ganhar tanto para cuidar do meu cachorrinho, do meu gatinho, e eu vou deixar esse tanto de dinheiro que é para você gastar com ele. Você não pode gastar com você. Posso. Então nós estamos bem, ou seja, neste campo, então é um campo fértil para essas modificações, já que nós começamos a falar aqui da família, aquela tradicional, então nós já evoluímos bastante. Hoje eu já posso deixar, inclusive, minha herança para meu cão fiel, ou seja, como disse a senhora, né? Lá na Europa são euros, existem outras localidades são dólares, aqui no Brasil são reais, que a senhora disse que num futuro breve também vai acontecer. Provavelmente. Hoje eu faço de forma indireta, mas depois vai ser de forma direta. Hoje a gente já tem aí o movimento de você documentar esse seu animalzinho. Eu tenho a certidão de nascimento para a pessoa e a gente já tem cartórios que fazem, que seria, entre aspas, um equivalente, um livro documentando que aquele animal é o fulano de tal, que pertence à família tal, é o fulano... você já tem isso, então você já encontra isso em cartórios. Não está dentro da lei prevista, mas já está vindo porque a sociedade está pleiteando isso. Eu vou para o judiciário e a gente tem lá a questão do divórcio do casal e entre as coisas que a gente tem colocado é com quem vai ficar esses animais, como é que eu vou fazer a divisão, quem é que vai arcar com o veterinário, né? Então eu estou falando já, né, de alimentos para esses animaizinhos, eu já estou falando, né, de quem é que vai cuidar desses animais. E eu vou te falar, quando você tem um gatinho é complicado, porque o gato não gosta de andar de uma casa para outra, já o cachorro vai. Então, assim, isso tudo está sendo pensado. Nós temos um processo que está tramitando no STJ hoje, ele não tem o resultado, mas é para analisar exatamente essas questões da família multiespécie. Agora, claro que muita gente, com toda certeza, deve estar assim pensando, né? Pessoas que respeitam realmente os animais, adoram os animais, mas a nossa educação, a nossa cultura nos permite realmente a aceitar de forma pacífica, tranquila, essa nova família que vem surgindo, quando nós temos aí, infelizmente, crianças abandonadas, que de alguma forma estão em abrigos à espera, portanto, de serem adotadas. E deve ter pessoas pensando ou acreditando assim, mas como eu vou deixar os meus bens para o gato, quando eu poderia muito bem adotar ali uma criança e deixar a essa criança, quando adulta ou quando eu partir, a minha herança? Pois é, né? Você pode se perguntar isso, mas veja, uma família multiespécie em que eu tenho um gato ou um cachorro, não estou excluindo uma possibilidade de adoção. O número de crianças que a gente tem para serem adotadas não é tão grande assim. A fila que a gente tem de pessoas que querem adotar é muito maior. O problema é que você faz uma escolha para o tipo de criança que você quer que seja adotada. Eu quero levar para casa, normalmente recém-nascido, no máximo até 2 anos, que seja de preferência menina, sem irmãos e sem nenhum problema de saúde. Né? Então, esse passa a ser um padrão que se coloca ali. Só que a minha lista ela é composta de crianças de várias faixas etárias, já crianças, grupos de irmãos, né? E às vezes com doenças. Então, você tem uma dificuldade de adotar quando você faz essa restrição. Quando você não faz, você tem aí, né, um leque maior de possibilidades. E assim, eu tenho reparado, isso não é exatamente dados científicos, porque eu não fiz esse levantamento em termos de Brasil, mas eu tenho percebido que quando eu me deparo com uma família que ela é heteroafetiva, a exigência da forma dessa criança, ela é muito maior do que uma família homoafetiva.
Esse assunto que nós estamos aqui pondo, já é um assunto, de alguma forma, está bem avançado em outros países, doutora Renata? Sim, né? Mas é a questão da adoção, ela tem que ser separada da necessidade dessa pessoa, porque ela não conseguiu gerar os próprios filhos, dessa ideia de que eu vou adotar uma criança por amor, porque são coisas distintas. E aí o processo, às vezes, ele se torna moroso por conta disso. A pessoa, ela não quer exatamente adotar, ela quer preencher uma fotografia ali num porta-retrato que está faltando uma criança. Por quê? Novamente, a questão da cultura que a gente tem, achando que família é aquela apenas composta pelo casal e sua prole, sendo que não há necessidade de você ter filhos. E antes, ter filhos, a procriação, era um objetivo do casamento, expresso na legislação. Existe algum levantamento, algum estudo nosso aqui nacional, como a senhora apontou no início, né, a nossa Constituição de 88 é que praticamente trouxe a igualdade entre o homem e a mulher, evidentemente no campo do respeito, no campo do direito. Quer dizer, e quem nasceu em 1988 praticamente foi criado ou cresceu justamente sob aí esse novo regimento da nossa Constituição. Quer dizer, é possível conhecer algum tipo de levantamento para saber se o adulto hoje, que nasceu em 1988, se de fato ele está compreendendo melhor do que quem nasceu antes de 88 essa questão da igualdade, ou seja, ele respeita mais, ele pratica mais a nossa Constituição de 88, porque ele nasceu e cresceu justamente recebendo essa educação. Existe alguma estatística nesse sentido para mostrar e provar quem era antigo, fica aquela impressão de que não tinha respeito, portanto, aí com a questão da mulher, isso em termos dos direitos dela. E quem nasceu depois de 88, já com essa modificação da igualdade, imagina-se que o respeito é maior. Existe algum estudo que a senhora conheça nesse sentido que nos dá, ou que possa nos dar essa resposta, doutora Renata? Não, eu não conheço um estudo nesse sentido, mas eu te garanto que quem nasceu em 88, 89, 90, né, não teve grande diferença. Porque, veja, a Constituição 88, né, você precisa ler a Constituição, você precisa entender a Constituição e levar isso para a sociedade. Sim. Então, em 88, até a forma de comunicação não é igual a que a gente tem hoje. Eu até brinco e falo, bom, a Constituição de 88 em 88 chegou em 88 em Brasília, mas em que 88 chegou no resto do país? Então, assim, até você pensar de levar essa informação, esse conjunto normativo para o resto do Brasil, não foi fácil. E não é. É porque quem está assistindo agora e está pensando da internet, a gente não tinha internet naquela época. Como é que foi que saiu a Constituição de Brasília para ir para o resto do Brasil? Era o quê? Era papel, era malote. Então, você tinha que levar isso para os lugares. A gente tinha já a televisão que falava, né, deu a notícia, mas você não tinha um programa igual a TV Justiça na época, para falar sobre direito. A TV é a Rádio Justiça também, né? Nem a Rádio Justiça, isso não existia. Aliás, naquele momento histórico, era inconcebível pensar, né, em uma mídia voltada para a área jurídica, era uma coisa assim que não se imaginava. Então, o que se tinha? A TV aberta, né? E que ali se tratava do evento, né? Nasceu uma nova Constituição, mas não se explicava o que era isso. Aí imagina, a gráfica aqui no Brasil, Brasília, Constituição Federal, começa a mandar para as capitais e das capitais para o interior. Então imagina quanto tempo que demorou para chegar uma Constituição física no resto do Brasil, em todas as cidades do Brasil. Né? Porque eu não tinha outro meio ainda, né? Como é que chegava? Sim, e hoje nós temos essa facilidade da chegada. Essa facilidade da chegada, acima de tudo, da igualdade entre o homem e a mulher em termos de direito. Quer dizer, e a gente percebe também um crescimento na violência. Tem alguma coisa a ver com essa facilidade hoje da comunicação, essa compreensão em que na palma da mão a pessoa busca ali uma informação enfim, existe alguma influência neste avanço
no que nós estamos aqui abordando em termos de violência contra a mulher, a violência doméstica, doutora Renata? Com certeza. Porque, assim, a partir do momento em que você tem a ideia de que você tem que ter algo, posse, para poder estar bem, é um problema. Quando a gente vê as mídias, quando a gente vê as redes sociais, está todo mundo feliz. Ninguém posta lá, hoje eu tive um dia péssimo. Né? Tá todo mundo lá super feliz com as suas conquistas, né? É roupa nova, carro novo, não sei o que é novo, é o que tem. E a pessoa que não consegue acompanhar isso, e ela não vai conseguir nunca, porque sempre alguém vai ter alguma coisa a mais do que ela, isso é natural, faz parte da vida. Né? Então, se hoje é o João, amanhã é a Maria, depois é o José, né? Então cada um vai ter. Sim. Aí você fica olhando, ele tem, e eu não consigo acompanhar esse ritmo, que é um ritmo frenético. Isso vai diminuindo as pessoas, vai adoecendo essas pessoas que imagina que para estar bem precisa ter alguma coisa. E se eu não consigo ter o carro, se eu não consigo ter isso, ao menos eu quero ainda ter aquela ideia do meu pai e do meu avô de ter a mulher, de ter a esposa, de ter aquela pessoa. Às vezes a menina nem sabe que aquele fulano, né, acha que ela pertence a ele. Porque na cabeça dele é que tem essa ideia de posse. Na dela, não. Na dela, começaram um relacionamento, estão se encontrando. Às vezes, o resultado de violência acontece ali no primeiro mês de namoro, em que você ainda nem achou que estava num relacionamento. E aí se depara, né, tentando romper, não ir mais, não frequentar lugares em que aquela pessoa se encontra, mas aí descobre que o outro acha que você já pertence e o outro acha que pertence mesmo e começa a falar, olha, sua roupa não é adequada, né? Suas amigas, elas não são boas pessoas para você e começa a fazer, né, esse tipo de julgamento e começa a fazer com que essa pessoa queira se afastar dos outros. Essa tecnologia que nós estamos aqui abordando, ela de alguma forma, ela une a família? Ou seja, dentro de casa, quando antigamente, e não faz tanto tempo assim, nas refeições, a clássica a família sentava à mesa e ali fazia, portanto, as suas refeições. E ali era a hora da conversa, do bate-papo, colocar a agenda em dia. Mas hoje nós temos uma tecnologia diferente, onde a comunicação é instantânea. Afinal, ela ajuda ou não a unir as famílias? A tecnologia é uma ferramenta, e aí depende de como você usa. Ela pode ajudar, como pode atrapalhar. Então, quando a gente fala que ela pode atrapalhar, pode ser aquele momento em que eu tenho ali todo mundo sentado à mesa almoço, né? E de repente está cada um no seu celular. Você não está interagindo em família. Você está vendo o que acontece no resto do mundo. Mas, ao contrário, como a gente tem algumas distâncias a percorrer no Brasil afora, eu posso ter pais que estão em determinada cidade, estado ou país e que, pelas tecnologias, ele consegue acompanhar a vida do filho. Então, isso, de alguma forma, substitui, no caso, as separações, através do divórcio, ou seja, o pai vai morar em outro país, a criança com a mãe, ou o inverso, também, né, ficam em outro estado ou então em outro país. E essa tecnologia aproxima, mas é o suficiente realmente para ter o calor humano que a gente tanto fala, ou seja, essa aproximação que a tecnologia permite? Veja, Walter, o brasileiro, ele gosta, né, da presença, ele gosta do abraçar, ele gosta do beijar. Então, com isso, a gente não consegue ter uma substituição total, essa presença física. Mas eu vou minimizar, né, essa dor da distância, da separação. Então, você tem pais aí que são extremamente presentes na vida dos filhos, a ponto de usar né, os meios de comunicação que se tem disponível para fazer o dever de casa com o menino. Então está ali junto, está o menino, está o caderno do menino e o pai está ali, né, usando ali o celular, o computador, está ali acompanhando. Não, menino, faz assim, faz assado. Então, em vez do pai ou a mãe estar apagando, o pai está corrigindo e fala, apaga aí que está errado. Então tem pai que faz isso, tem mãe que faz isso. A tecnologia está ajudando. Até a gente chama esse tipo de família de iFamily, que é uma possibilidade. Podemos ter? Podemos.
Tá? Basta que as pessoas queiram. Hoje, a facilidade por meio de um smartphone, né, um celular, você vai ter essa presença desse pai ou essa mãe que não está fisicamente com aquele seu filho, né, por meio deles. Então, ali você consegue ter um contato direto, constante, acompanhar o que está acontecendo. Mas eu vou te falar, eu pessoalmente acho que não substitui 100% não. Está faltando ali a presença. Mas você consegue minimizar os danos de uma separação. Quer dizer, e claro, né? Eu fico também imaginando a senhora como uma advogada experiente, que está sempre aí nos tribunais, a trabalho, evidentemente. Eu fico aqui curioso, já que esse é o tipo de ação que, quando tramita, essa ação tramita em segredo de justiça. Agora, claro, se é um segredo de justiça, não é para ser revelado. Mas, assim, de forma genérica, como é que é justamente dentro de um tribunal, onde as partes ali que antes juravam o amor e que, de repente, perante ali o magistrado ou a magistrada, estão ali discutindo bens materiais, como também quem fica com as crianças. Como é que a gente pode entender aí essa situação? Mas isso a senhora nos conta, esse detalhe daqui a pouquinho, tá bem, doutora Renata? Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos em instantes. Até já. Vamos então aqui continuar a nossa entrevista com muito prazer com a nossa convidada, a doutora Renata Malta Vilas Boas. Doutora Renata, como eu disse, né, no bloco anterior, a experiência da senhora nos tribunais, principalmente na área de família, ação que corre em segredo de justiça. De forma genérica, como é que é o ambiente nesse tribunal, entre as partes, cada uma das partes dentro da sua razão? Walter, depende muito do casal, de como foi o relacionamento, do porquê do término. Para mim, não existe um culpado pelo término. O relacionamento, por algum motivo, ele não evoluiu da forma esperada, ponto. Né? Mas tem gente que se apega a detalhes, né? E remoe aquele negócio. E, às vezes, realmente é muito difícil. Então, você pode ter ali pessoas que saem gritando, chorando, né? Eu preciso de ter um magistrado que ele seja, ao mesmo tempo, mais firme, mais doce para compreender essa situação. Mas, assim, às vezes eu estou vendo ali a frustração pelo término do relacionamento. Criou-se uma expectativa de eles vão viver felizes para sempre. O felizes nem sempre acontece, muito menos o para sempre. E aí você joga tudo isso naquelas discussões. As discussões, às vezes, Walter, é para discutir mesmo quem é que vai ficar com a caneca, quem é que vai ficar com a colherinha, quem é que vai ficar né, com coisas de casa, que se você for ver um valor econômico, não tem um valor econômico assim tão relevante. Né? Eu tive discussão em que eles quiseram partilhar efetivamente tudo, e um ficou com uma metade da cortina da sala e o outro ficou com a outra metade da cortina da sala. Então, você fala assim, não é o valor econômico, é a birra, é a frustração, né, a raiva, pelo que aconteceu no relacionamento. Separação na justiça é questão de gente que tem posse, famílias que têm posse, ou nem sempre é assim? Por que eu faço essa pergunta para a senhora? Porque muitas famílias têm um provedor e, às vezes, esse provedor, essa provedora, de alguma forma, quem de alguma maneira sente ali o peso de estar naquele relacionamento, pensa primeiro, portanto, aí, de como vai viver sem aquele provedor ou sem aquela provedora. É onde eu pergunto também à senhora, onde é que está a política pública para que, de alguma forma, trazer a tranquilidade para quem, de alguma maneira, já sentiu que não dá mais para continuar naquele relacionamento? Pois é, não tem política pública para isso. Mas eu acho que a gente precisaria voltar um passinho para trás. Antes de casar, saber o que é esse casamento, saber o que isso significa. Veja, a gente está acostumado com os filmes e eles viveram felizes para sempre, mas acabou no evento casamento, na festa, né? Sim. Então, a festa linda, maravilhosa, ali nos nossos filmes, desenhos animados, e aí vem lá o final e eles viveram felizes para sempre. Mas a gente não sabe o que acontece depois da lua de mel.
Isso não é divulgado, isso não é tratado. Ninguém para falar que casamento é uma descoberta constante e não é fácil. Você vai estar vivendo com uma outra pessoa que veio com uma bagagem cultural, veio com conhecimento, umas práticas que não é a da sua família, que não é a sua. E aí saber aonde é que você vai ceder, o que você pode ceder, o que você não pode ceder. O que é importante para você e o que é importante para outra pessoa. Ninguém para falar sobre isso. A gente para discutir qual é a cor da pérola do porta-guardanapo da festa do casamento. Aí fica lá discutindo qual é a cor. Mas ninguém para tratar questão se quer realmente ter filhos ou não. Quem vai cuidar desses filhos? Porque é fácil. Ah, não, eu quero ter filhos. Tá, mas então vamos na prática. Como é que isso vai funcionar? Quem é que vai ficar acordado à noite quando essa criança acordar? Porque os dois, em tese, estão no mercado de trabalho. Quem é que vai cuidar desse menino? Quando esse menino precisar ir para o médico, quem é que vai levar? Ninguém para falar sobre isso. E, na realidade, é o dia a dia das famílias que têm filhos. Isso porque se você fizer a opção de ter filhos, às vezes se depara, acha que é normal todo mundo querer ter filhos. E não é. Tem pessoas que não se veem cuidando de crianças, odeia criança. Não é isso. É que tem outros projetos na vida. Se esse casal não conversa sobre quais são esses projetos, esse casamento ele está fadado a terminar. Porque, no fundo, uma pessoa não conhece a outra. Não sabe o que ela deseja. E é natural que, à medida que o tempo for passando, a gente vai tendo mudanças, Eu não sou a Renata que tinha 20 anos. Essa Renata aqui já é outra, já tem uma bagagem maior, já tem conhecimentos. Sim. Isso acontece com todas as pessoas. Aquela ideia de eles vão viver felizes para sempre é uma construção diária. E se uma pessoa não conhece a outra, como é que vão construir alguma coisa juntos? Minha avó falava, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer ali 1 quilo de sal juntos. Eu digo, é mais que 1 quilo de sal, porque é nas circunstâncias que você vai saber como é que a pessoa reage. Porque, hipoteticamente, a gente falar de situações aqui é fácil, mas na hora que a pessoa está atravessando, se a gente fala assim, não, se um deles ficar desempregado, como é que você vai reagir? É tudo no campo da hipótese. Eu acho que eu vou agir assim. Mas será que realmente vai ser assim? Na hora que você tiver de contar ali o dinheirinho, será que você vai se portar de que forma? A pessoa não sabe também. A Lei Maria da Penha, que recentemente completou 16 anos. Como é que a senhora avalia a sua chegada? No que ela modificou em termos de proteção para a mulher, na opinião da senhora? Ou essa proteção ainda não chegou? De forma geral, essa proteção ainda não chegou. Eu preciso de caminhar muito para que ela realmente funcione. A Lei Maria da Penha, ela vai fazer um corte, uma ruptura para a gente, ela traz conceitos que antes não tínhamos, ela me descreve quais são as espécies de violência que tem, mas mesmo essas espécies, que já tem 16 anos que está no papel, a minha sociedade ainda não assimilou essas espécies de violência e elas continuam acontecendo. Então, às vezes, o homem não sabe que aquilo que ele faz é uma violência, a mulher não sabe que aquilo que ela está sofrendo é uma violência, então eu ainda preciso caminhar bastante. Veja, eu ainda estou falando só na tipificação. Quando eu vou para o mundo real e que você vai em busca desses direitos em razão da violação, sim, em razão dessa violência que aconteceu, também não é fácil. Porque eu não tenho, em todos os lugares, pessoas que sabem da Lei Maria da Penha. Quando eu digo saber, é saber mesmo, entender o que ela significa. E aí eu vou de agentes na polícia até magistrados que não dão a mesma interpretação à norma e não dão aquela proteção para a mulher. E muitas vezes a mulher ela não sabe nem que sofreu aquela violência, portanto ela não fala. Então, assim, todos os atores envolvidos acabam não sabendo, conhecendo ainda a extensão da Lei Maria da Penha. E óbvio que uma lei que tem 16 anos, ela precisa ser sempre revista, reanalisada, ver o que ficou faltando, e isso nós temos. Então, por exemplo, a previsão de que o magistrado que conceder uma medida protetiva, ele pode fixar ali pagamento de alimentos já. Isso deveria, para essa mulher que ela estava dentro de casa, isso já deveria ser quase que automático,
Porque se você vai na delegacia e fala, eu não tenho aonde ficar, né? Eu preciso que ele seja afastado do lar, eu preciso... Né? Eu falei assim, bom, e ela vai viver do quê? Né? É aquele assunto do provedor. Exatamente, porque eu ainda tenho a família com essa formatação, a mulher cuidando da prole e o homem sendo o provedor. Então, se ele é o provedor, né, esse juiz já deveria estar, né, falando, bom, então a violência aqui, além da física que eu consegui constatar, IML, etc., eu tenho que pensar que ela precisa se manter. Então, eu preciso já fixar alimentos aqui. Então, são poucos os casos em que esse juiz ele concede os alimentos. Normalmente, eu preciso de ir para a delegacia, seguir Maria da Penha e entrar com a ação lá na vara de família pedindo os alimentos. Agora, interessante, né, doutora Renata, que infelizmente já tivemos vários casos já devidamente noticiados em que a mulher, consciente dos seus direitos, busca, portanto, aí a Lei Maria da Penha para se proteger. E quando ela toma essa decisão, automaticamente o seu companheiro, enfim, ele sente realmente a ira dobrar, ignora as colocações em posições feitas pela justiça, manter distanciamento e outras coisas mais, ele não quer saber de nada. Chega e pratica, portanto, aí a violência, né? O mata, o machuca, enfim. Quer dizer, o que está faltando para que este homem, ou essa pessoa agressora, enquadrada na Lei Maria da Penha, respeite realmente ali aquela decisão? Ou seja, é o suficiente a sentença do magistrado ou seria também necessário ter algo mais, não para, de alguma forma, manter aquele acusado distante, portanto, da sua companheira? Mas não seria o caso do que nós já até pontuamos aqui, de assistir também essa pessoa para que ela não se vingue, para que ela entenda realmente o que está acontecendo? Veja, Walter, quando você tem ali uma decisão da medida protetiva, a pessoa recebe um papel dizendo você não pode aproximar 300 passos, 300 metros, aquela coisa toda. Mas, quando a pessoa ela sai imbuída desse desejo de vingança, de matar, ela nem pensa que esse papel existe. Ela nem pensa que existe a Lei Maria da Penha. Né? A vontade se sobrepondo de eu vou fazer... Depois, o que vier aí, veio. Eu não estou preocupado com isso. Sem contar que muitos, eles pensam, eu vou me matar depois. Né? E assim, não é essa a ideia. A Lei Maria da Penha, ela tem uma vertente que não é a punição, é trabalhar essa parte anterior, é trabalhar essa forma de educação. Né? Ela fala que tem que levar isso para a sala de aula, tem que levar isso para as crianças, tem que levar isso para os homens, tem que levar isso para as mulheres, para saber o que é. Porque punir é a parte mais fácil da história. Você mudar toda uma cultura é que é difícil. É que é um desafio. Exato. E se esse homem praticou essa violência com a mulher A, né, ele vai praticar essa violência com a mulher B, com a mulher C. Né? E ele não vai parar. Não vai, porque ele não entendeu que aquilo é uma violência. Então, ele continua fazendo. A senhora está preparando, aliás, preparando não, já está preparado, está lançando um livro. Quer dizer, o livro tem algo a ver no que nós estamos aqui a conversar, doutora Renata? Tem. Essa obra é uma obra coletiva. Eu sou uma das organizadoras, junto com a Suzana Spencer Bruno, e nós temos ali 8 autores que trabalham direito das famílias, né? Então, são advogados que vêm fazendo na pesquisa sobre temas, né, dentro do direito de família. Tem, então, tratando da Maria da Penha, eu tenho aí a questão da tomada de decisão antecipada, as diretivas antecipadas, né, a TDA que a gente fala, a curatela, a gente vai falar da herança digital. Então, assim, são vários temas, né, cada um mais palpitante que o outro, que é nessa obra aí coletiva que a gente está trabalhando. Esse capítulo aí da herança digital, a senhora pode antecipar um pouquinho para nós, sem quebrar o encanto de ter o livro em mãos e fazer a leitura? Que é um tema realmente palpitante, novíssimo, né? Então, né? A questão da herança digital,
Quando a gente pensa em herança, a gente pensa na casa, no apartamento, né, no carro, a gente pensa nisso. No dinheiro está no banco. Exato, só que a gente tem hoje um universo de valores no universo digital, tanto da criptomoeda, né, como as músicas que você compra, né? A gente não compra algumas músicas, então, saber até se comprou, se na realidade foi um aluguel. Então, tudo isso que está nesse universo digital, né, que tem um cunho econômico, como é que a gente faz quando essa pessoa falece? Vai para quem? Fica com quem? Tá? Então, a busca, né, desse Deletar artigo... não deleta quando a pessoa falece. Não, né? e eu falo não até... tem aquele equipamento lá do Google, chega lá perto e deletou tudo. E veja, quantas fotos a gente posta aí, né, nas redes sociais? Essas fotos, hoje elas são minhas, né? Quantas mensagens de voz ali também estão? Mensagens de WhatsApp. Walter, você gostaria, né, quem tivesse acesso às suas mensagens de WhatsApp? Imagina, quem é que vai ouvir isso depois que você não estiver aqui? Será que essas mensagens que a gente faz, coloca, a minha filha, meu filho, né, eu vou gostar que eles ouçam? Eu quero que eles ouçam ou não? Porque está tudo no digital, então, como é que a gente faz com isso? E aí a ideia, né, do artigo do Gabriel é nesse sentido. Saber e o que no tá livro acontecendo. traz uma explicação em torno dessa questão, aprofunda no debate. Aprofunda neste debate. Então, assim, são vários temas que a gente tem ali e que cada um é mais palpitante do que o outro. Já estou curioso, onde é que eu achei esse livro, doutora Renata? Bom, esse livro a gente vai poder adquiri-lo na forma física, entrando em contato com a editora, e também vai ficar disponível na forma virtual, nos e-books. Aí depois vai entrar, né, nas livrarias dessa forma. Parabéns aí pelo grupo que tomou, portanto, essa iniciativa. Com certeza vai enriquecer muito aí os debates diante dos títulos, né, que estão postos aí neste livro. E aqui, evidentemente, para que possamos aí encerrar, doutora Renata, falamos aqui no direito da mulher, nos direitos que ela vem conquistando, e como nós temos aqui o nosso tempo já se esgotando, que mensagem a senhora poderia deixar, não só para a mulher, mas para todos que de alguma forma estão acompanhando aqui o nosso debate, apenas fazendo aqui um adendo de que a mulher, o seu direito ao voto é recente. Me parece que na década de 20 ou 30 é que ela passou a ter direito, portanto, a votar. E hoje o universo de eleitoras é bem maior do que o de eleitores. Que mensagem a senhora deixaria neste momento para todos nós que estamos aí acompanhando essa entrevista, doutora Renata? Bom, primeiro, eu acho que a ideia da igualdade ela precisa ser melhor compreendida, principalmente dentro da família, né? Não se fala em ter mais uma hierarquia, um mandando no outro. Nem a mulher mandando no homem, nem o homem mandando na mulher, mas sim os dois caminhando juntos para a construção dessa família que eles, né, se propuseram a ter. Então, essa ideia de igualdade, eu acho que é muito importante essa compreensão. Quando a gente vai para o espaço público, né, para o aspecto das eleições, votar consciente. Eu acho que você precisa saber realmente em quem você está votando, quais são as expectativas que você tem daquele candidato e ficar atento. Então, assim, verificar o passado desses candidatos, né, quem é quem você tem uma maior afinidade, e não votar por impulso. Votar consciente. Não, ele falou que ia fazer tal coisa, mas não fez. Bom, então esse aqui eu já vou tirar da minha lista. Esse aqui está prometendo fazer tal coisa. Mas isso é viável o que ele está prometendo? Isso é factível? É possível? Porque a gente pode prometer mundos e fundos, mas será que é possível que ele consiga concretizar isso? Porque muitas vezes a fala de um candidato, ela é envolvente, mas ele não tem o poder de resolver aquilo ali. E aí você precisa pensar. Eu posso virar e falar assim, eu vou trazer a Lua para o Brasil. Gente, isso é impossível, né, fisicamente, humanamente. Mas tem candidatos que prometem lua, céu, estrelas, né? Então vamos pensar se é viável, se é possível e fazer esse voto consciente. Votar em homens, votar em mulheres dignos de serem os seus representantes. Porque quando você fez essa escolha, você está dizendo, olha, essa pessoa aqui, ela me representa.
eu estou passando para ela um cheque em branco. Para quem que você quer passar esse cheque em branco? Muito obrigado, doutora Renata, pela gentileza de ter atendido e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Walter, de estar com você aqui e na TV Cultura. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado também a você e fica o convite para o nosso próximo encontro. Combinado? Então, até lá.